No dia 5 de julho de 2014, o exército ucraniano entrou na cidade de Slavianka, no leste da Rússia. Reuniu toda a população daquela pequena cidade, na Praça Lenin, e ali, diante de todo mundo, organizou a crucificação do filho de um militante pró-Rússia, um garoto de apenas 3 anos de idade. O fato foi narrado pelo principal canal de televisão aberta da Rússia e gerou uma grande comoção social. Alguns dias depois, a jornalista Olga Yurkova foi até a cidade de Slavianka para apurar detalhes a respeito do fato. E qual a sua surpresa quando, chegando à cidade, descobriu que lá não existe essa tal de Praça Lenin e de que essa história jamais havia acontecido. O fato havia sido narrado pela esposa de um militante pró-Rússia com a finalidade de causar rejeição da população contra o movimento de libertação da Ucrânia. Esse tipo de expediente já tinha sido utilizado anteriormente. Em 1990, o governo dos Estados Unidos contratou uma agência de propaganda para idealizar uma mobilização no sentido de conseguir obter apoio da população e do próprio Congresso americano para a causa da guerra no Iraque. Essa agência idealizou uma história segundo a qual o exército iraquiano estaria pegando crianças numa maternidade, jogando no lixo e deixando essas crianças, esses bebês recém-nascidos, morrerem à míngua. Essa história foi narrada por uma garota de 13 anos diante do Senado americano, em um depoimento que durou apenas 3 minutos. A garota estava tão bem treinada que chegou às lágrimas ao narrar essa história. A sociedade americana e o próprio Congresso americano foram tão impactados pela narrativa da menina que facilmente o governo dos Estados Unidos conseguiu então autorização para realizar a guerra contra o Iraque, a invasão militar ao Iraque, que terminou com a morte de Saddam Hussein. O que não foi dito e o que as pessoas não sabiam é que toda essa ação foi mobilizada pelas grandes companhias petrolíferas americanas que pretendiam manter o controle sobre esse importante recurso naquela região. Mais recentemente, a divulgação de imagens fora do seu contexto associadas a informações falsas provocou o êxodo de mais de 600 mil pessoas da etnia Rohingya em Mianmar, que foram obrigadas a se refugiar em Bangladesh em virtude da perseguição que passaram a sofrer por parte da população local. No Brasil, o Facebook entrou em conflito com o MBL, Movimento Brasil Livre, pelo fato de ele estar fazendo largo uso dessas fake news, como são chamadas essas notícias falsas, com a clara intenção de manipular a opinião pública, tendo em vista seus objetivos políticos. Com a universalização da tecnologia, em especial do WhatsApp, nós todos os dias lemos e vemos uma série de mensagens, uma série de ideias sendo veiculadas, e sem ter como avaliar de pronto se aquilo é ou não uma informação verdadeira, uma informação procedente. E mesmo sem ter como saber se essa informação é verdadeira ou falsa, se é verdade ou é mentira, as pessoas tomam decisões e assumem comportamentos em relação a questões da mais grave importância. E se essas informações são falsas, é inevitável que as decisões que as pessoas assumem sejam absolutamente equivocadas. Alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Bom, tem muito a ver, infelizmente. Aliás, no meio espírita, o impacto dessas mensagens de conteúdo falso tem sido desastroso. Em muitas palestras doutrinárias nas casas espíritas ou mesmo em importantes eventos, têm sido observadas falas marcadas pela superficialidade do conteúdo, sem um aprofundamento no pensamento espírita ou no Evangelho de Jesus, carregadas de preconceitos e de julgamentos morais claramente elaboradas a partir desses conteúdos que têm sido veiculados através de fake news. Em uma postura que conflita com padrões mínimos de civilidade e em especial com as ideias fundadoras do pensamento espírita, muitas lideranças têm se fechado ao diálogo, dogmatizando questões de forte impacto na vida social, mobilizados que se acham emocionalmente na direção de determinados conteúdos, com total abdicação da razão, da racionalidade proposta por Allan Kardec. E como? O que fazer para evitar isso? Como evitar que isso aconteça? E é aí que se situa a maior dificuldade. Reagir de maneira segura a fake news não é uma tarefa fácil. Primeiro, porque normalmente essas informações vêm carregadas de elementos que provocam forte reação emocional. E segundo, porque a decisão de acreditar ou não se dá na esfera da decisão pessoal de cada indivíduo. E uma decisão pessoal que já está carregada de valores previamente elaborados ao longo de todo o tempo de vivência anterior dessa pessoa.
E o grande problema é que mesmo que a pessoa não compartilhe essa informação falsa, ele começa a formular suas explicações de mundo e de realidade a partir do conceito que essas mensagens vão trazendo e acumulando no seu inconsciente. Atribui-se a Leon Denis a afirmação de que o espiritismo será o que dele fizerem os homens. E neste momento em que a informação transita à velocidade da luz e que a iniciativa da comunicação não se restringe mais a determinadas pessoas ou instituições, é preciso ter muita cautela em torno de em que acreditar, sobre se pesquisar ou não determinada questão, se compartilhar ou não determinada informação, sobre como buscar informações em fontes seguras, procurando avaliar a intenção por trás de cada mensagem recebida. Se nós não tomamos o devido cuidado, sem perceber, nós vamos afastando o entendimento espírita das ideias fundadoras estabelecidas na codificação e, o que é mais grave, podemos ir afastando o pensamento espírita do pensamento de Jesus, daquela visão amorosa que Jesus nos trazia de sociedade, com a qual ele pretendia construir o reino dos céus aqui na terra. E nós não podemos nos esquecer que foi através de informações falsas que houve uma influência decisiva sobre o maior julgamento da história. Foi mediante informações falsas que os fariseus conseguiram mobilizar a opinião pública de Jerusalém, de tal modo que no julgamento mais importante da nossa história, a própria sociedade optou pela crucificação de Jesus e pela concessão de um alvará de salvo-conduto a Barrabás.